você tinha uma Ferrari, que não tinha esses problemas e que tinha 2 ótimos pilotos para que conseguisse, assim como foi em 79, almejar o título mundial. Então a gente tem a famosa, o famoso episódio de Imola. A gente teria que falar da guerra Fisa-Foca, já falamos sobre isso com o Boésio, da greve dos pilotos, um GP que foi boicotado por várias equipes, enfim, uma vitória. A corrida foi, apesar de ter poucos carros, foi uma corrida intensa, emocionante, porque Renault e que tinha duas Renaults que quebraram, e justamente, né? Estamos falando de Renault, que é um contexto que poderia ser, por exemplo, diferente se as duas Renault não tivessem quebrado. Tem isso também. Mas vamos a. Foi uma corrida de 4 carros, né, das 2 Renault e das 2 Ferrari, que no final sobraram as 2 Ferrari, porque a Renault, como foi tônica ao longo do ano, um carro rápido, mas um carro feito de isopor, né, um carro que quebrava muito, e aí sobram os 2 Ferrari, Villeneuve e Pironi, e aí sim, aí é um daqueles momentos de ruptura, como foi no caso da Lotus em 73 em Monza, que o Emerson havia um acordo com Colin Chapman da ordem da troca de posições, 10 voltas do fim, se eu não estou enganado, e a ordem não veio, e aí o Emerson ataca o Peterson defende. Os pilotos nunca brigaram entre si por causa disso, mas o Emerson teve uma quebra de confiança com o Colin Chapman e acaba saindo para a McLaren em 74. E o que aconteceu com o Gilles em Imola em 82 foi muito parecido, foi uma quebra de confiança, ele se sentiu traído, porque ele tinha, afinal de contas, feito o papel de segundo piloto para o Scheckter no fim de 79, e tinha a certeza, a convicção de que quando fosse o momento dele, no futuro da Ferrari brigar de novo por título, ele seria o piloto a ter essa condição. E aí tem, inclusive, um bom documentário a esse respeito, está disponível, inclusive, no próprio YouTube também, contando sobre esse episódio, que, na verdade, eu acho que é um episódio que o Lucas pode falar bastante, porque, historicamente, muita gente faz associação fácil. A associação existe, mas faz a simplificação de que o Gilles acabou morrendo por causa do resultado dessa corrida, porque ele vai para Zolder depois, revoltado, e Pironi está no melhor tempo do que ele, enfim, associa um acidente fatal dele na classificação em Zolder ao resultado dessa corrida 15 dias antes. Claro que não dá para você tirar do contexto. Você vai fazer uma análise do contexto que ele faleceu, você não tem como ignorar o que aconteceu em Imola. Mas daí a você entender a erupção que ele emocional que ele estava vivendo. E para você culpar o Pironi pela morte do Villeneuve é um passo que a gente não tem como dar. É um passo que, seriamente, você não pode fazer isso. Você não pode cruzar, você não pode escolher entre tantas causalidades possíveis, você escolher a que venderia mais tabloide e pegá-la como verdade, né? Então, o Lucas já escreveu bastante sobre isso, acho que ele pode falar bastante sobre isso. Como eu digo, não dá para você tirar do contexto, mas daí a você culpar o Pironi, e tem até histórias bonitas depois dos filhos do Pironi, os nomes que ele dá, enfim. Mas vai lá, Lucas, fala um pouquinho sobre isso. É preciso colocar vários fatores à mesa, porque é muito fácil você romancear esse episódio dizendo que o Pironi traiu o Villeneuve e que de repente havia uma hierarquia, porque afinal de contas o Gilles ele obedeceu a hierarquia junto ao George Scheckter, então depois disso seria a vez dele. Só que tinha um Pironi ali, que ninguém acertou nada com o Pironi. Você vinha de 3 corridas. Esqueceram de combinar com ele. Esqueceram de combinar com o Pironi. E veja, é uma situação em que nas 3 primeiras corridas de 1982,
O Gilles não tinha conquistado ponto nenhum, foi inclusive desqualificado em Long Beach com aquela asa dupla da Ferrari, que foi uma coisa vexatória, e que claro que ia levar para uma desqualificação, uma asa dupla traseira em máxima largura do carro e que certamente, assim, não tem como defender aquilo. E o Pironi tinha conquistado o 6º lugar, ou seja, em 3 corridas a Ferrari tinha 1 ponto. Como é que você vai estabelecer hierarquia na 4ª corrida da temporada, sendo que os 2 pilotos somados tinham 1 ponto no campeonato? Tenho para mim que, nesse sentido, até então, de tudo que eu estou falando, o Pironi não fez nada de errado de querer a vitória para ele. Você teve a seguinte... isso aí a Ferrari tem muita culpa. Se existe uma culpada enorme em todo esse contexto, chama-se Ferrari. Eles apresentaram a placa Slow para os pilotos. Eles não apresentaram uma placa Jones Heut, como foi no Grande Prêmio do Brasil de 1981, para que o Reutemann desse a posição para o Jones. E ele ignorou aquilo ali. E depois até segurou a placa e levantou a placa, e etc. e tal. Tem foto disso. Não estabeleceu-se uma hierarquia. Colocou-se slow. O Villeneuve foi mais slow que o Pironi. Agora, não se estabeleceu de quem seria a vitória. Em determinado momento da corrida, o Gilles estava à frente, ele cometeu um erro, o Pironi passou. Ou seja, vai mostrar slow para quem? De quem é a vitória? Então, toda essa situação em que o Gilles, ele de certa forma foi ingênuo e se sentiu traído, e o Pironi não viu nada de errado em disputar uma vitória, levando os carros ao limite, como eles levaram nas últimas voltas, foi criada por uma administração absolutamente mambembe do seu quadro de pilotos na Ferrari. Pela Ferrari, pelo Marco Pittinini, pelo Tomaini, pelo Forghieri, todo mundo estava ali. De forma que você ainda tinha o seguinte componente: esta Ferrari era muito insegura em batidas mais violentas. E a gente veria o Villeneuve perdendo a vida em Zolder e também o Pironi tendo um acidente que encerrou a sua carreira lá em Hockenheim, corridas depois, etapas depois, justamente porque o carro não aguentava pancadas em que houvesse decolagem e pouso com grande carga G em cima disso. Afinal de contas, a gente está falando de chassis de alumínio aeronáutico. O único carro que tinha fibra de carbono na época era a McLaren. Ela foi introdutora do chassi de fibra de carbono em 81. Em 82, algumas equipes já estavam indo em direção ao carbono, Lotus, por exemplo, mas era ainda uma Fórmula 1 predominantemente feita em alumínio. E a gente teve, portanto, a morte do Villeneuve no Grande Prêmio de Zolder e essa batida do Pironi, que ele, no fim das contas, ao fim do campeonato, ele ficou por 5 pontos de ser campeão. A diferença dele como vice-campeão do Keck Rosberg foi de apenas 5 pontos, sendo que ele perdeu as últimas 6 corridas. É muito fácil você dizer que o Pironi teria condição de coletar pelo menos um 2º lugar nas últimas 6 provas do ano, coletar um 2º lugar que seja, 2 quartos lugares que dessem 6 pontos e fizesse com que ele fosse o campeão de 1982. Afinal de contas, o Gilles acaba tendo essa morte muito prematura da temporada. Dizer que o Gilles Villeneuve seria campeão em 82 é muito mais difícil do que dizer, a plausibilidade do Pironi como campeão em 82 faz muito mais sentido, porque ele ficou realmente a muito poucos pontos e a muitas etapas fora de combate. Ele ficaria fora de combate pelo resto da Fórmula 1, de forma que é bastante surpreendente, e você citou aí, Márcio, o documentário sobre o Villeneuve e o Pironi, de ter tratado o assunto que envolve os dois, envolve esse episódio de uma forma muito sensível, muito sensata, em que todos os lados puderam expor
essas nuances que envolveram essa corrida, que foi muito mais do que essa versão romanceada de que o Pironi ignorou ordem hierárquica, que é uma coisa que não existe. Tá? E nesse sentido, até brinco, sempre que surge essa conversa de Imola 82, e que eu vou ser eternamente advogado de defesa do Didier Pironi, porque eu enxergo que ali o que houve nas últimas voltas do Grande Prêmio de San Marino de 1982 foi uma luta franca entre dois pilotos muito competentes, e que, no final das contas, naquela guerra de vácuo e de limites, o Pironi acabou na frente, né? Mas com a infeliz consequência de que o Villeneuve disse que nunca mais falaria com o Didier Pironi, e o que nos lembra que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja. Verdade. Não, mas até recentemente surgiu uma entrevista do Villeneuve, pouco dia depois, né? Ele tinha muito esse sentimento. Ora, ele roubou minha vitória. E o Gilles falando, era o Gilles falando isso. Ele roubou minha vitória. Ele tentei falar em momentos quando eu estava na liderança, a gente estava no ritmo tal, e quando o DJ Pironi me passou, ele aumentou o ritmo dele em 2 segundos, eu tive que correr atrás. Ele virava 37,5 quando estava na frente, o Pironi virava 35,5. E assim, eu acho que esse é o ponto, assim, não quero te interromper, João, mas o Villeneuve, ele teve a sensação de que ele não deu tudo que podia ter dado, entendeu, nessa corrida, essa é a questão. Ele confiou e sentiu que... confiou nessa teórica hierarquia. Da Ferrari. A Ferrari interferiu na briga. Eu acho que se a Ferrari não tivesse interferido com aquela placa slow, e o Gilles fosse superado na pista, numa batalha em que ele entendesse que ele tinha que se defender, eu acho que ele teria aceitado isso. Ele era um competidor. Eu entendo que ele não aceitou no sentido de que ele entendeu que ele poderia ficar seguro, que ele estavam divertindo o público, mas que na hora H ele não seria atacado, senão ele teria se defendido mais, teria andado mais rápido. Essa é a questão. A questão foi mal administrada, como o Lucas colocou. Desculpa, João, ter interrompido, mas é justamente isso. O Gilles não deu tudo quando estava na frente e foi pego de surpresa. E o Pironi não teve culpa na história, mas a Ferrari administrou de um jeito que deixou o Gilles exposto. Ele não deu tudo de si na batalha, acabou perdendo, e as últimas curvas ele tenta de todas as formas retomar, e para ele é triste, porque foram 15 dias antes dele falecer, e a ligação dele com a Ferrari era muito profunda, e isso se tornou muito amarga nesses últimos dias, por causa desse erro de administração.